registradas. Então, pessoal, dúvida a respeito da disciplina, exercício, atividade, fiquem livre para vocês me falarem que eu vou tentar tirar o melhor possível. Conforme for, eu apresento minha tela, eu mudo alguma coisa e aviso. Se o som estiver baixo, qualquer coisa, vocês me avisem também que eu tento melhorar. Voz cortando e afins. Não há dúvidas, pessoal, a respeito da matéria? A respeito do trabalho? Ô, Guilherme, eu tenho uma dúvida. Esse Power Meet Mesh, como é que como que é a questão dele? Que eu não entendi muito bem, não. Power. Os mismatch. Isso. Tá, tá. Hum, só um minuto, Wesley. Tá na apostila aqui, né, na variação aqui do delta P e do delta Q, né? Que é o especificado e calculado. Isso é um Aí, esse mismatch. especificado seria... Isso. Aí, esse Isso. especificado aqui, ele é o chute, como é que é? Eu vou apresentar minha tela aqui. Eu posso usar os meus slides como base? Ou você quer o que eu use a apostila? Foi mesmo assim, inclusive. Você que sabe, Guilherme. Você que manda. Não, é que eu acho que os slides eu tenho uma familiaridade maior, porque quem fez fui eu. Mas é só por causa Então vai pelo disso. slide aí. Tá. Vai pelo slide, então. Eu vou começar. Vamos lá. Eu vou voltar um pouco, Wesley, se você não se importar, então, para. Mas, assim, o objetivo do método de é encontrar o valor de uma função qualquer no ponto que é nulo. Então, o objetivo a priori do método de Newton é eu tenho uma função, né, em função de x, e eu quero encontrar o ponto que a função vale zero. E aí, a ideia é o seguinte: bom, encontrar exatamente, como é o método numérico, o valor exato é difícil. Então, a gente fala o seguinte: ó, se eu encontrar um valor que seja menor do que uma tolerância minha, eu vou me dar por satisfeito que esse valor de x é o que faz a função ser zero. Então, a ideia toda do método é essa. Se tiver menor do que esse valor, a gente está satisfeito, o x é esse. Se não, a gente continua calculando. Então, o método de Newton, eu vou passar aqui para análise gráfica, né? Deve virar um pouquinho para passar. Eu estou aqui acompanhando pelo celular, não passou. Chegou. Então, qual que é a ideia? A ideia é que eu tenho o valor dessa função,
eu sei como que essa função se comporta na minha variável x, eu tenho noção, eu sei escrever a expressão dela. Só que calcular o valor que x é zero é muito difícil, porque ou ela não é uma função de ordem muito elevada, ou ela é completamente não linear, ela tem termos com cosseno, seno, exponenciais, o que quer que seja. É uma função muito difícil de eu calcular analiticamente a solução dela. Então, eu pego e chuto um x0 e vejo o valor da função. Aí eu vejo, qual que é o valor dela? É o valor aqui de g de x0. É zero? Não. É maior que a tolerância? É. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho a derivada dessa função? Tenho a derivada dessa função. Então, eu vou calcular a derivada dela e vou ver o seguinte, ó, onde que a derivada dessa função vai fazer chegar no zero? Ou vai bater aqui no eixo A? Vai bater nesse ponto aqui. Então, eu vou usar esse ponto aqui como solução. Se a minha função for uma reta, eu acho só como interação. Se não for, eu vou ver que não é e vou fazendo isso até chegar na solução. A ideia do método de Newton é esse. Então, o método de Newton não foi feito para fluxo de potência. Foi feito para achar a raiz de função. O ponto que a raiz é zero. Aí vem a adaptação para o fluxo de potência. Então, falado isso, né? Aí tem um caso multidimensional, tem várias variáveis, então várias funções, mas a ideia é daquela, do caso unidimensional. Vamos para o fluxo de potência. O que eu tenho? Bom, no caso do fluxo de potência, o que eu vou ter? Eu vou ter três tipos de barras. As barras, né, PV, as barras, desculpa, as PQ primeiro, que são cargas, as barras PV, que são as barras do gerador, geradores, e uma barra VTeta, ou barra swing. O que acontece? Cada uma dessas barras tem ficado uma coisa. A barra PQ, ela fala o seguinte, o quanto de potência ativa e reativa aquela barra consome. Então, independente do qual o valor de tensão ou qual o ângulo da barra, aquela barra vai consumir aquele nível de potência ativa e aquele nível de ativa. Isso é o que está fixo nessa barra. A barra PV, ela tem especificado o módulo de ação e a potência ativa, ou seja, é um gerador. De maneira geral, a ONS chega e fala o seguinte, a usina tal tem que despachar tanto de energia. Então, é uma quantidade fixa. Quanto que vai despachar de reativo? Ela vai despachar de ativo o quanto necessário para manter a tensão da barra. Então, o módulo V, você mantém esse módulo constante e você varia o reativo dessa usina para fazer com que o módulo fique fixo. E a VTeta é para fechar tudo. Então, é uma barra que é o seguinte, ela é a barra de referência. Você vai falar o seguinte, nessa barra a tensão é X e o ângulo dela é zero. Todos os ângulos do sistema vão estar referenciados a ela, porque o que importa fluxos de potência na rede é a diferença angular, não o ângulo per se, mas sim a diferença do ângulo de uma barra para outra. Dito isso, o que acontece? Como que você vai adaptar o problema do fluxo de potência? Lembrando, o fluxo de potência, ou o método de Newton, desculpa, ele resolve o problema, uma função de x, sendo x agora univariável, ou variável, né? Ou independente do que. Então, o que acontece? Uma função de x igual a zero. O que eu tenho no meu problema? No meu problema eu tenho especificados as potências. Porque o que eu quero achar é o módulo da tensão e o ângulo da tensão de cada uma das barras. Porque com o módulo da tensão e o ângulo, e as impedâncias, que é uma matriz Y barra, eu consigo saber
o resto tudo do sistema. Então, para fazer isso, né, eu preciso ter bem especificados qual que é a configuração do sistema, que é a matriz Y barra, e qual que é a carga do sistema, que são todos os P's e todos os Q's que eu tenho disponíveis. Então, como que eu vou fazer para adaptar o meu problema? Bom, eu tenho que, uma coisa, a função tem que ser igual a zero. Então, na barra, por exemplo, P, um nível de potência ativa, um nível de potência reativa. Esse é o nível de potência ativa e reativa esperado. Então, esse PKESP, que vocês estão vendo aí no slide, é o que está sendo informado na barra PQ. É a quantidade de potência ativa e reativa que aquela barra tem que consumir. Menos, e aí tem uma expressão que ela é função da tensão da barra e de todas as outras barras do sistema e dos elementos, né, do sistema, né, que esse G e esse B são os elementos da parte real e da parte imaginária da matriz e o seno e o cosseno do ângulo entre uma barra e a outra. Então, o que essa expressão me dá? Essa expressão, eu relembro aqui, eu botei um slide, é a expressão seguinte: se um conjunto de tensões no meu sistema, com um conjunto de a potência que aquela barra vai consumir é dado por essa expressão, potência ativa e reativa. Isso é. Então é o seguinte, olha agora o meu problema. Eu preciso encontrar a minha raiz. Qual que é a minha raiz? É o ponto em que a minha é zero. Então, quando eu pego o esperado menos o que é calculado por aqueles valores de tensão e ângulo que eu vou ter nas N barras do sistema, isso daí tem que ser zero. Porque quando isso for zero, eu sei que a tensão e o ângulo é a tensão e o ângulo apropriado para fazer fluir aquelas potências no meu sistema. Por isso que chama fluxo de potência, fluxo de carga. É encontrar a tensão e os ângulos nas barras para que aquelas potências que foram especificadas fluam barras. Então, esse ΔPK, que é o esperado menos o calculado, é isso que a gente vai fazer ser zero. Então, a nossa função, né, que lá era o g de x, é o ΔP e o ΔQ. E é exatamente esse ΔP e Q que a gente quer que seja zero. E aí, como que a gente vai fazer? Né? Na verdade, eu falei que quer que seja zero, mas como a solução é numérica, quer que seja menor ou igual a essa tolerância que a gente colocou. Então, a gente vai usar, né, disso, ou desse artifício, entre o esperado menos o calculado, para realmente encontrar as tensões e as correntes. Então, o nosso X aqui são os módulos e os ângulos que eu ainda não sei. Veja que eu sei as tensões de algumas barras, por exemplo, as barras geradoras, eu sei as tensões delas, e sei o ângulo da barra swing, barra VTETA. Eu tenho que encontrar essas variáveis. E aí, então, eu vou atualizar essas variáveis até que esse resíduo ou mismatch seja zero, que é justamente, estou voltando aqui, a proposta inicial do método de Newton, que é o caso unidimensional. Uma função que é igual a zero. No nosso caso, é multidimensional. Então, tem um f grande aqui. Esse x agora são várias variáveis, ou seja, são as várias tensões e ângulos das barras, e eu quero que seja zero. O meu f é o ΔP e o ΔQ. E aí, meu x é vários, minhas funções são, porque eu vou ter
P para cada barra PQ e para cada V, e um delta Q, e um delta Q para cada barra PQ. Então, eu vou ter várias funções, eu tenho que encontrar a função que faz os valores de tensão e ângulo que faz isso ser zero. A derivada, né, que eu usei aqui, né, nesse exemplo gráfico, como são várias funções, então a derivada parcial dessas várias funções pelas minhas várias. Então eu vou ter a matriz jacobiana. Então eu vou ter que fazer aqui um cálculo matricial. Mas no frigir dos ovos, eu calculo o x novo, né? E dessa forma, calculando meu x novo, eu encontro o x da próxima iteração, ou seja, a tensão e o ângulo das barras para a próxima iteração, e vou fazendo esse teste até que aquele fique dos limites da tolerância. Então, a ideia é essa. Então, o P esperado e o Q esperado são aquelas potências que são especificadas na barra. Então, não sei se vocês lembram, no exercício da primeira semana, tinha uma barra lá que tinha uma setinha para baixo e tinha um número real mais J, um número imaginário. Aquilo é a potência que aquela barra estava fazendo. Então, para o problema de fluxo de é o que eu vou usar realmente para tentar solucionar esse problema. Eu fiz uma explicação grande, Wesley, você me desculpa, mas eu preferi mais para o início, porque talvez eu consiga cobrir mais coisas e talvez até desperte a curiosidade de um ou outro colega seu, às vezes, que está com uma dúvida talvez anterior. Isso aí eu usei sua dúvida para fazer um resumão. Você ainda quer que eu explique mais dessa questão do mismatch do resíduo? Se eu não tivesse sido claro, você fica à vontade para falar que eu tento explicar de outra maneira. Tá conseguindo me ouvir? Porque eu tô no computador agora. Ô Wesley, estou conseguindo te ouvir. Tá. Eu agora dei uma explanada. Aí, ele, no caso, então, ele vai chegar numa tolerância, né? Ele não vai chegar a zero. Não, não é algoritmo numérico, chega sempre uma tolerância. Tanto que a tolerância que eu dei para vocês, 0,1 megawatt, eu esqueci o 0,01 megawatt, eu tenho que relembrar aqui. É uma tolerância baixa, assim, em termos de sistema de energia, né, que tem muita 0,1 megawatt, ou MVAR, né, que é o resíduo da potência reativa VAR. Mas é isso. Então, isso aqui é só a adaptação do nosso problema para usar o algoritmo de Newton. Né? Por isso que a gente usa o algoritmo de Newton para a solução do fluxo. Mas o algoritmo de Newton é usado para vários problemas de otimização e afins. Né? Na verdade, é até mais usado, talvez, em otimização do que para sistema de energia. Não, mas eu tenho entendido assim. Valeu, Guilherme. Nada. O áudio está com falha? O meu áudio falhou muito, Wesley, durante a minha explicação? Um Ele deu pouco. umas cortadinhas aí. Ele deu umas cortadinhas. Mas deu para entender. Vamos ver se agora melhora. Bom, mudei aqui, vamos ver se melhora. Mas, pessoal, mais alguma dúvida? Ou quer que eu refale alguma coisa que eu falei e tal?
Professor, e quanto aos grupos do trabalho? Quem não tinha grupo, que como é meu caso, você já distribuiu? Como é que você fez? Ó, eu mandei, hoje de manhã eu mandei a mensagem que eu pedi, né, para todo mundo me enviar os grupos. Aí eu tive 4 grupos. Aí, aí eu acabei fazendo um quinto grupo com todo mundo que não me enviou, que tinha grupo. A notícia antes da notícia aqui do link, desculpa, a notícia antes do negócio do trabalho, eu postei lá, grupo A, B, C, D e E. Os 5 grupos. Beleza, vou dar Ah, uma olhada aqui. aí dá uma olhada, No porque Siga, assim, você separou no Siga lá também? Porque às vezes é até mais fácil para consultar, né? tem uma notícia no Siga, aí tem o nome de cada um. Eu, eu não separei no Siga. Bom, não entendo que se você falar assim, se eu criei esses grupos no Siga, eu só botei a notícia com os nomes. Eu não criei nada, nenhum tipo de grupo ou de grupo de estudo no Siga, não. Não, beleza, Mas vou tá procurar lá. aqui. Inclusive, um dos seus colegas está aqui, que é o Wesley, que é o que acabou de fazer a pergunta. Então, beleza, deixa eu dar uma olhada nesse e-mail aqui, então, viu? Obrigado. Nada. É notícia no Siga, tá? Eu pedi para notificar por e-mail, mas foi uma notícia do Siga. Tá lá no Siga. Dúvidas sobre o trabalho, a primeira parte, né? A entrega do RTE dessa semana. Não passei exercícios para vocês porque eu quero que vocês comecem a fazer o trabalho. O trabalho ele não é muito simples, por isso que eu quero que vocês façam em grupo. E ele está dividido em partes justamente para vocês não deixarem tudo para a última hora, porque a parte final ela pode dar uns probleminhas. Então, quero que vocês programem certinho cada coisa. Montar a matriz Y barra, ler o arquivo e montar a matriz Y barra. Tem alguma dúvida? A folha do trabalho estava para hoje a entrega, mas como eu publiquei notícia no SIGA, eu adiei uma semana todas as etapas. Então, todas as etapas estão adiadas uma semana. Então, a primeira entrega vai ser na semana que vem, a segunda entrega daqui a 2 semanas e o trabalho final daqui a 3 semanas. Então, Professor, sim. essa primeira parte aí, então, o nosso programa já vai ter que ler os arquivos do Excel para E montar a montar matriz Y-bar. Y barra. Beleza. Tá? Aí, ô Marco, o software você usa o que você quiser. Beleza. Tá? Hoje tinha só o resumo, né, para entregar. Só o resumo. Porque basicamente, o que acontece? É, eu fui passando para vocês sobre o método. Em sala de aula, duraria mais ou menos 2 semanas, porque eu deixaria para falar só sobre o método de Newton em uma aula, e numa segunda aula eu falaria dele para o problema de refluxo. É mais ou menos assim, seria 2 semanas. Eu passei tudo para vocês estudar. Então, ficou para vocês lerem, para vocês precisarem, para vocês me enviarem as dúvidas que eventualmente surgissem. Então, essa semana eu falei, a priori, o que eles têm que fazer? Eu preciso dar tempo para eles fazerem o trabalho. Então, eu não passei para vocês nenhum exercício, justamente para vocês focarem no trabalho. Inclusive, eu devo continuar a fazer isso. Talvez na semana de entrega da última etapa eu não dê exercício para vocês também focarem no trabalho. Porque eu quero que vocês façam um trabalho para vocês terem o sentimento de como é que é programar e de como que é rodar o fluxo. O ideal seria que a gente fizesse isso com vocês fazendo o algoritmo de vocês e na Unife a gente usando o AnaRede. Como eu não tenho o AnaRede aqui, vai ficar por enquanto vocês fazendo o trabalho e depois a gente iria fazer a comparação com a AnaRede.
Guilherme, boa noite. Boa noite, Eu queria Thales. saber se depois teria como você enviar para a gente a matriz Y barra do sistema de 14 barras para a gente Ah, comparar, para ver se tá, tá tá. Eu correto. fiquei, eu fiquei de enviar para vocês. Ô, Thales, me desculpa. Eu vou enviar para vocês terem noção também do que vocês precisam, né? Inclusive, deixa eu ver aqui, Thales. Hum. Só um minutinho, pessoal. Hum. Tá, Thales, eu ainda não programei tudo, não, não senti muito bem, mas eu tenho já os resultados de antes. Eu vou enviar para vocês, eu vou colocar no Siga, e aí eu vou colocar já a matriz. Vão ser dois arquivos em Excel, tá? Um arquivo que vai chamar BBus e um arquivo que vai chamar GBus. O G é a parte real e o B é a parte imaginária. Tá? Eu não joguei tudo num arquivo só, não. Então, por quê? Até para ver aqui, né? Aqui, ó, na expressão, tá vendo que a gente usa o G de KM e o B de KM? O G é justamente a parte real, né, o elemento da parte real da matriz Y barra. Então, é o elemento, né, é a parte real do elemento que une, né, a barra K a barra M. E o B é o elemento, né, imaginário, a parte imaginária da matriz Y barra que une a barra K a barra M. Então, eu tenho a matriz G e a matriz B, até porque, enfim, é o que vocês vão precisar de usar, inclusive, no trabalho. Então, eu vou postar para vocês a B, a G, e já vou postar também a segunda parte, para quem já conseguir fazer, né, para ter, vamos dizer assim, para ir adiantando, né, vamos supor, conseguiu fazer a matriz Y bar. Vocês já fazem o jacobiano da primeira iteração. Eu peguei o jacobiano só da primeira iteração. Lembrando, né, só já que eu estou apresentando aqui, o jacobiano, né, o jacobiano é justamente, tá vendo aqui, né, bom, se vocês não estiverem vendo, vocês me avisam. Mas acho que chegou aqui, o J, né, essa matriz J. Aí ela é composta por quatro submatrizes, a submatriz H, N, M e L. Né? HL aqui na diagonal, MN aqui, né, na diagonal principal, desculpa, HL, e NM na diagonal sem ser a principal. Então, essas quatro submatrizes, né, inclusive, que vocês vão ter que implementar, que são dadas por essas expressões, como a matriz jacobiana é uma matriz de derivada, né, então é uma matriz de derivada parcial. Então, eu tenho aqui, né, os termos que é derivada. Então, todas as potências ativas em relação ao θ, todas as potências ativas em relação aos módulos, todas as potências reativas em relação ao ângulo e todas as potências reativas em relação ao módulo. Então, são essas quatro submatrizes. E elas se calculam dessa forma. Tem no livro também do professor. Nossa, gente, esqueci o nome do professor. Ele é a referência bibliográfica número 1 da nossa disciplina, Monticelli. No livro do Monticelli, né,
tem essas expressões todas já, deduz tudo, tá tudo lá. Quem tiver o livro, né, pode conferir. Então, essas matrizes H, N, M, L, que são o jacobiano só da primeira iteração, ou seja, primeira iteração vocês vão considerar os módulos uns, os ângulos zeros, e vão calcular esse jacobiano, que é a segunda parte. E depois tem um fluxo mesmo, né? Mas aí o ideal seria que vocês calculassem, então, para vocês conferirem se essas expressões aqui estão corretas ou não. Então, eu vou postar já no Siga, até mesmo para não enrolar, dependente do meu ritmo para escrever o algoritmo ou não, Thales, é bom que vocês já tem, vamos dizer assim, as respostas para vocês saberem se vocês estão errando ou não. Aí já vou colocar no Siga, eu já tenho isso calculado, só queria fazer de novo a implementação. Então, Inclusive, beleza, então. vou Muito abrir o Siga obrigado, aqui. Guilherme. Que isso, Thales? Vou, vou colocar aqui. E aí eu mando. Já vou colocar, mas aí eu mando. Depois eu mando notícia. Que depois tem a aula de acionamentos, mas já mando notícia. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu fiquei numa dúvida aqui, professor. Hoje Sim, tinha que enviar alguma coisa? Resumo? hoje tinha que enviar a atividade que eu passei para vocês na semana passada. A, Já tá no eu pedi SIGA, para. né? Tava no Siga. Assim, Nossa Senhora. toda semana eu tenho que passar para vocês alguma coisa para vocês fazerem. Ah, Semana passada eu passei para vocês estudarem sobre fluxo de carga, sobre o algoritmo de Newton para a solução do fluxo de carga e queria um resumo. Né? tá. Então eu passei para vocês os capítulos que eram para vocês lerem na apostila e um conjunto de slides. Esses slides que eu estou apresentando eu passei para vocês como base e falei, ó, se tiver dúvida, me avisa, me fala que eu vou tentar tirar. Hoje era até às 5 horas, né? Era para entregar Eu nem me os. atentei a isso. Eu lembro de você comentar realmente na última aula, mas eu não vi, não fiz. Será que posso te mandar ainda, professor? Cara, eu vou considerar que você entregou com atraso, mas me manda. Eu acho melhor que você estude e leia, entendeu? Do Tá. que do que do que Vou você fazer deixe passar, até mesmo porque você vai ter que fazer isso por o causa do trabalho. trabalho. Não, beleza. Então, se você puder, eu já fazer, me envia até Não, amanhã, pode ser? não. Total, Vai ser um pouco, reduzida a nota, né? Mas deu vale. vai ser um pouco assim, vai ser um pouco difícil, tá? Deve dar um trabalhinho bom. Não porque é muita coisa, porque tem muita coisa para ler, né? Entender, Ah, absorver a matéria, né? Mas me envia até amanhã. E se você não. tiver dúvida, me manda e-mail para tirar. Ah, não. Então tá, já. Muito obrigado, professor. Nada. Pessoal, a aula de vocês o para qualquer dúvida. Vindo áudio não, travou aí.
Ô, pessoal, estava falando aqui, mas eu acabei de cair. Como é que tá minha voz? Agora tá dando pra ouvir normal. O que acontece, pessoal? Eu uso o computador para apresentar para vocês, né? E estava com o telefone celular com a voz. E aparentemente o 4G tá melhor do que a minha Wi-Fi. Falando aqui com vocês, né? E aparentemente caiu aqui. E é porque meu sinal saiu do 4G e foi para o Edge. Então, com o Edge fica péssimo, não consigo conversar com vocês. Mas, enfim, até que parte que vocês escutaram? Deixa eu saber. Pessoal, eu caí de vez agora? É por causa que a Wi-Fi não está muito boa, o Marco. Por isso que vai sair bem com uns 3 minutos. Qual foi a última coisa que eu falei para vocês? Pode digitar ou falar, pode abrir o microfone. Foi a explicação sobre a atividade de hoje. Tá. Chegou a concluir, não, o que você está falando? Acho que cortou quando você parou de falar mesmo. Também você tenha falado mais coisas depois disso. Não, eu falei da atividade hoje, né? Enfim, eu estava falando que, com relação à dúvida, né? De vocês me enviarem dúvidas e tudo mais. Falei para não deixar muito para o final da semana, né? Vou tentar pelo menos aproveitar ali na quinta-feira, que eu estou só de vocês. E como essa semana vai ser o trabalho, assim, que vocês talvez tenham algumas dúvidas. Então, não fiquem, vamos dizer assim, envie assim, dúvida 33, né? Bota lá no assunto lá do e-mail, assim, que você a dúvida, assim, para ficar bem destacado para mim. Tenta enviar, inclusive, o e-mail da dúvida separado com qualquer outro, assim. Não envia o trabalho junto com a dúvida.
E eu acho que facilita. E aí, para falar para vocês que eu estou enviando, estou colocando os resultados que vocês têm que me entregar, tá? Em cada etapa. Então, não adianta vocês me entregarem os resultados, que eu tenho que rodar o algoritmo de vocês e ver se o resultado deu certo ou não. Então, não importa de parte seja o resultado de um, porque eu quero que vocês façam o algoritmo funcionar certinho. E não achar que está pronto e às vezes está com erro. Então, prefiro que vocês corrijam. Mas é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, vocês podem comentar, falar, porque enfim, o passo aqui é para isso, para tirar a dúvida de vocês. Mas se não tiver, eu vou agradecer a presença de todos. Então, pessoal, obrigado pela participação de todos. Para os que ainda estão aqui, uma dúvida. Se eu marcar um encontro fora do horário de aula, é tranquilo ou não para vocês? Por mim é tranquilo. Coloca no chat, ô Thales, que aí eu acho que fica mais fácil para eu contar. Thales, tranquilo, momento tranquilo, tá. Porque é o seguinte, se por um acaso eu ver que vocês estão com algumas dificuldades, eu vou marcar talvez alguns encontros e aí talvez eu marque com o grupo, não com a sala. Aí vai ter que ser jogo rápido, tipo, não ficar demorando muito, e aí a gente abre a reunião aqui no Google Meet com o grupo e talvez vocês me apresentam o algoritmo de vocês para eu ajudar vocês na implementação do algoritmo. Tá? Mas aí teria que ser feito fora do horário de aula. Porque aí são 5 grupos, 5 algoritmos, pode levar um tempinho. Então, eu vou tentar também. Eu nunca também tentei ajudar esse tipo de programação tão à distância. Mas aí vai depender também da dificuldade de cada grupo ao implementar. Mas a gente conversa. Tá? A primeira parte, que é a matriz Y barra, é a parte a priori mais tranquila. Acho que vocês não devem ter dificuldades em realizá-la. Mas já as partes que envolvem jacobiano e o processo de solução, elas já são mais chatas. Então, eu acho que deve ter bastante erro, inclusive na implementação. Então, deixar já meio que agendado que se tiver agarrando, a gente encontra para tentar desembolar esse algoritmo de vocês. Então, esse trabalho fica para que datas, essas 3 partes aí? O Wesley, a primeira parte é para a semana que vem, a segunda parte é para daqui a 2 semanas e a terceira parte é para daqui a 3 semanas. Então, daqui a 3 semanas, você tem que me entregar o algoritmo funcionando.
funcionando certinho, perfeitinho. E aí eu dividi em 3 etapas. Veja bem, essas etapas elas não são tipo 1/3 do caminho, 2/3 do caminho e 3/3 do caminho. Mas assim, é para vocês irem pegando o jeito, à medida que vocês forem estudando o algoritmo, ficar mais rápido de vocês fazerem tudo isso. Tudo bem, pessoal? Então, obrigado de novo pela presença de todos. Eu vou encerrar aqui a gravação da aula. E